O Câmara Cultura hoje traz um tema muito importante para toda a sociedade jauense: a contribuição da etnia negra para a formação da nossa cultura brasileira e para a concepção do nosso país. A cidade de Jaú tem um capítulo muito particular em sua história, que remonta ao auge da época das lavouras de café. A partir dessa história, vamos começar este programa especial. Estamos justamente na fazenda Santo Antônio, que pertenceu a Teresa de Assis Bueno. Em reconhecimento ao trabalho dos negros para a formação da riqueza de sua família, essa mulher deixou as terras da fazenda como herança aos filhos de um de seus escravos. Esse fato gerou muita polêmica na sociedade jauense à época e serve para que todos nós, verdadeiramente brasileiros, façamos reflexões sobre a formação da nossa cidade e a importância dos negros para a prosperidade econômica de todo o nosso país. Afinal, muito sangue, suor e lágrima foram derramados por milhares de seres humanos que não tiveram um tratamento digno à época e muitas vezes, até hoje, não são reconhecidos pela grande contribuição ao nosso Brasil. Essa reflexão deve ser feita o ano inteiro e não apenas em um mês específico. Para este programa especial, eu tenho ao meu lado o historiador Júlio Poli, que é diretor do Museu Municipal de Jaú e conhece essa história da Fazenda Santo Antônio com muitos detalhes. O Júlio estuda, inclusive, este caso, ele também luta para o tombamento desta fazenda, da casa e da igreja. Então, Júlio, qual é a história aqui da Fazenda Santo Antônio, essa história particular aqui da cidade de Jaú? É a história principalmente da Teresa de Assis Bueno, que ao falecer em 1926 deixou o seu legado, a sua fortuna, em testamento para os seus ex-escravos Dina e Jonas de Assis Bueno. E nessa ocasião a cidade de Jaú era uma das maiores produtoras de café ainda do estado de São Paulo. E isso fez com que a sociedade, parte da sociedade jauense, se chocasse com os escravos recebendo todo esse legado. E compreende hoje mais ou menos as terras que vai desde o Hospital Amaral Carvalho, passando pelo shopping, Jorge Atala, e chega aqui nessas localidades e vai mais um pouquinho lá para cima, perto da Amadeu Botelho. Todas essas terras eram na época isso. A fazenda, ela é uma fazenda que guarda características do final do século XIX, o que é uma raridade para a nossa região, pois as outras fazendas, com o ciclo do café, com a riqueza do café, elas melhoraram as fachadas, alteraram muito. Essa não, por ter sido doada aos escravos, os ex-escravos, que adotaram como moradia, poucas intervenções eles fizeram na casa. E por isso, até hoje, nos é possível avaliar e analisar as construções dos escravos que é presente na fazenda. Então, justamente é um documento histórico que é vivo aqui para todo jauense visitar, conhecer. E realmente foi a época, em 1926, foi um escândalo, porque mesmo após a abolição da escravatura, havia um preconceito muito enraizado na sociedade jauense. Então, realmente é um episódio da cidade, da história do município, do estado e do país, muito particular. Mas mesmo assim, essa doação, essa herança foi mantida, né, Júlio? Inclusive, teve um caso aí que as pessoas até duvidaram da sanidade mental da Teresa de Assis Bueno, só que isso foi realmente comprovado que ela estava fazendo uma doação em sã consciência, né? Isso, com certeza. Na época, saiu até um livreto, né, feito pela defesa do Dr. Alfredo Bauer. Foi o advogado da Teresa. Que foi o advogado da família, né, dos Assis Bueno, dos herdeiros, no caso, né, da Dina e do Jonas de Assis Bueno. Ele fez a defesa brilhantemente, provou que a dona Teresa de Assis Bueno tinha plena e sã consciência, né, do que estava fazendo. Ela fez seu testamento 3 anos antes da morte, né, e ela já tinha um laço de amizade com a Dina, principalmente, de muitos anos. A Teresa de Assis Bueno, em 1870, no ato do falecimento do pai dela, ela tinha 22 anos. E a Dina, pelo seu valor, que consta no inventário, custava R$1,1 milhões,
deveria ter por volta de 8 anos. Isso significa que elas mantiveram uma amizade de 18 anos como cativas e depois de 38 anos como libertas. Então, provavelmente Dina era uma escrava doméstica, né, que cuidava dos afazeres, que cuidava com muita presteza do seu serviço. Estava inserida na família mesmo, Estava inserida, né? Na família, e isso fez ou facilitou com que a Teresa e a Dina mantivessem uma relação de amizade. Muito além da questão ali trabalhista, da exploração que existia na época, realmente havia uma amizade muito grande. Então a família já tinha um apego muito maior ao ser humano e não ao escravo, né? Sim, nesse caso da Dina, sim, totalmente. Tanto que acaba a escravidão, eles ficam aqui ainda. E depois, no final da vida da Teresa, o Jonas, que é esposo da Dina, ele assume, por exemplo, por procuração, né, em detrimento de outros parentes de sangue da Dona Teresa de Assis Bueno, que serão as pessoas que vão contestar o testamento. Primeiramente, eles vão questionar a veracidade, dizendo que ela não estava, como você disse, em plena sã consciência, doando as terras, né, para eles, que eles foram coagidos, que ela não sabia ler, qualquer um podia enganar ela. E foi provado o contrário, ela geria seus próprios negócios, sendo uma moça solteira. Ela fez prosperar a fazenda, né? Ela realmente tinha noção de toda a administração e foi uma consideração por parte dela fazer essa doação de terras em reconhecimento a todo o esforço, a todo o trabalho, a prosperidade que teve a fazenda, a mão de obra que foi explorada durante muito tempo. Então, nessa época já foi uma forma até de trabalhar essa conscientização, o preconceito, a discriminação. Ela colocou naquela sociedade tão engessada com costumes e tradições preconceituosas, e ela ingressou então realmente ali ela criou uma certa discussão e que como você disse, aí acabou sendo dirimida pelo advogado em sua defesa, a Teresa de Assis, né? Você disse tudo. A palavra certa é gratidão, porque a justificativa dela para ela doar para os seus ex-escravos Dina e Jonas era o seguinte, que ela falava assim: eles me ajudaram a conquistar tudo o que eu tenho hoje. Então nada é mais justo do que eles ficarem com aquilo que eles trabalharam por mim, mas eles que construíram. Então nós tivemos um caso assim, bizarro, diferente, sui generis na história, quando uma mulher como ela, à frente do seu tempo, né, sendo mulher numa época machista e tudo mais, conseguiu gerir seus negócios, teve a gratidão, fez aquilo que ela estava de plena e sã consciência, e isso, como você disse, abriu as veias da intolerância, do racismo, que ficou registrado na história por parte da população jauense da época. Ela teve também essa preocupação também de realmente ressaltar o sobrenome do lado feminino da família, né? Isso mesmo, bem lembrado. Ela, além de tudo, ela já pôs um dispositivo na época que hoje em dia é adotado para as casas populares. Hoje a casa sai no nome da mulher, não no nome do esposo. Por quê? Por pesquisa, foi constatado que o esposo abandona a casa, ou bota a mulher para fora, ela sai sem direitos, enfim. Uma lei que ajudou as mulheres aí a ficarem em casa. Ela nessa época já colocou esse dispositivo, sempre a fazenda doada para a linhagem feminina. E hoje a fazenda pertence aos descendentes da família Américo, né, que são os atuais proprietários ainda de uma parte dessa fazenda. Aliás, dessa área que compreende a fazenda e essa capela que a gente está vendo ao fundo. Tudo isso faz parte do conjunto da Fazenda Santo Antônio. Muito importante que a gente preserve, para a memória jauense principalmente, esse traço da nossa história importante. Além de tudo, uma fazenda raríssima para as fazendas paulistas, nós temos aqui no centro da cidade, praticamente, e um conjunto de capelas que tudo isso, apesar dessa deterioração da natureza e tudo mais, é possível retornar. É possível, inclusive, que
todo esse complexo, né, possa ser um complexo histórico aqui da cidade de Jaú, é justo que isso tudo seja restaurado, né, Júlio? Só que aqui inclusive tem evidências, né? Há um laudo técnico de que essa casa, o casarão que tem nesse complexo aqui, ele realmente foi construído à época da escravidão, enquanto vigorava a escravidão aqui na cidade de Jaú. Então realmente foi feito um laudo técnico para constatar esse conjunto arquitetônico que remete ao século XIX, não é mesmo, Júlio? Isso, a veracidade, né, das informações que um grupo de estudantes, ex-estudantes de História, formados em História, onde eu tive a oportunidade de fazer parte, eu, Paulo Guerra, Juliano Meneghello, junto com o Guilherme Valente, né, nos achamos assim muito curiosos pela fazenda. Fotografamos, fomos estudar, fomos muito auxiliados pelo Guilherme, pelo Juliano, que faz estudos arqueológicos, além do Paulo Guerra, né, e eu também entrei na parte da pesquisa. Conseguimos então entrar com um pedido de tombamento no Conselho do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Jaú, com o PAC, né? E esse laudo foi muito bem aceito na época, tanto que começaram a proceder os estudos. Acontece que nesse meio tempo houve uma falha de comunicação e as proprietárias não foram notificadas que a casa estava sendo alvo de estudo, então por esse motivo não deveria se mexer em nada. E as proprietárias, desconhecendo essa lei, venderam material construtivo, desconhecendo a própria história que estava guardada nessa casa. Aí nós fizemos um trabalho forte de conscientização, né, principalmente perante as proprietárias, que se sensibilizaram e pararam a destruição, né, porque só cabia a elas parar a destruição naquele momento, porque a notificação não tinha sido feita. Conseguimos que essa notificação fosse feita, elas assinaram de bom grado. Nesse momento, então, fomos auxiliados pelo grande professor Vladimir Benincasa, que é um dos maiores conhecedores da história das fazendas paulistas do Brasil, né, que atestou, né, através de um laudo, a veracidade da antiguidade dessa fazenda. E da riqueza histórica realmente que ela preserva, né? Porque temos diversos fatores nessa casa, Júlio, que você pode inclusive elencá-los, que essa casa tem essas evidências de que foi construída numa época, uma das épocas mais importantes da história jauense, economicamente falando, e para a questão histórica nacional, né, dessa exploração da mão de obra que existia. Então a primeira evidência justamente é sobre a estruturação dessa casa, não é, Júlio? Sim, é utilizada a pedra lavrada, né, aqui o basalto, e é um tipo de alvenaria que foi desaparecendo com o final do escravismo do Brasil. Certo. Então já era um período decadente usar esse tipo de construção, né? Isso já atesta então que a fazenda é antiga, é uma transição para uma modernidade, mas muito antiga, né? E a gente consegue ver isso bem evidente na fazenda porque está descascado embaixo. E provavelmente a década ali foi ao fim do século XIX mesmo, né? A construção dessa casa ali, que a abolição da escravatura foi em 1888, então realmente foi nos primórdios mesmo da cidade de Jaú, né? No início da sua história. Esse preso, mais evidentemente, ele já é um período mais tardio, próximo ao final do século, 1880. Né? Mas aí, porque as antigas sedes de fazenda eram feitas de taipa, que é barro. Eram mais primitivas ainda, né? Sim. Essa casa evidencia até esse momento de transição, né? Buscando alguns recursos mais modernos, digamos, de arquitetura, né? Isso mesmo, Danilo. Tanto que na estrutura da casa, como é usado o basalto, a casa provavelmente foi feita de taipa de mão ou taipa de pilão, né? Que é essa construção que utiliza barro socado junto com uma estrutura de bambu ou ripas de madeira, né? Com o passar do tempo, mas também um tempo muito antigo, essa taipa de pilão foi sendo substituída por tijolos.
que eram superdimensionados. E aí nós temos o que a gente chama de ensultamento. Ensultamento é uma outra evidência constatada neste laudo técnico. É outra evidência constatada, sim, que é aqueles chanfros que existem atrás das portas e algumas janelas. Porque para dar conta da grossura primitiva da casa, teve que se fabricar um tijolo, então, da mesma dimensão, né? Para que não sofresse alteração na estrutura. Então teve que se fazer tijolos assim, acima do... seria hoje um padrão. Porque na época mesmo não existia um padrão para tijolo. Não existia produção industrial, né? Era totalmente manufaturado, né? Era uma produção, isso mesmo, artesanal, feita na localidade. Ou algumas pessoas que fabricavam isso para vender, para trocar. Mas não era feito assim em escala industrial, como você falou mesmo, né? Então esses ensultamentos também já é uma evidência de ser uma construção muito antiga. E temos algumas outras evidências também, né, Júlio, em relação ao batente também, algumas janelas ali, inclusive há evidências de que existiam barras de ferro também, talvez até por um possível aprisionamento de escravos, né? Esse vestígio do escravismo ele é muito evidente nessa casa, e daí a importância de se preservar ela, principalmente com o momento que fala de uma escravidão e a transição, e a casa se preservou. Por exemplo, você falou mesmo das evidências, né, no batente das barras de ferro, provavelmente por escravo doméstico não fugir. Então isso é evidência que, embora o escravo estivesse na casa, eles adotavam algumas medidas, né, para dificultar a fuga desse escravo, né, que a princípio era dócil. Temos também uma evidência muito interessante em relação às famosas telhas feitas nas coxas, né? Então temos evidências de que todas as telhas dessas casas, elas foram realmente produzidas por escravos. Inclusive há marcas de mãos, né, Júlio? Você pode dizer melhor a respeito disso. Então, mais outra evidência, a telha de coxa ou capicanal, também é conhecida com esse nome. Ela é uma telha, como a gente está vendo, ela é irregular, né? Ela não segue um padrão, assim, certinho, né? Então ela fica... O próprio formato, né? Existe a expressão feito nas coxas, porque tinha que ser feito de uma forma rápida, né? Produzir ali o próprio... na própria coxa do trabalhador, então ele tinha um trabalho extremamente braçal, né? Para a produção dessas telhas. E daí a gente vê o valor documental do que é uma telha dessa. Ela é produzida utilizando partes do corpo do próprio escravo. E o que fica evidente nessas mãos que a gente vê é de arrepiar quando a gente mostra a história de Jaú. Hoje, uma parte ainda dessas telhas ainda existe, mas é necessário que cuidemos disso o mais rápido possível, porque senão a gente corre o risco de perder esses documentos. Outra evidência também da escravidão na casa é as alcovas. As alcovas, que estão evidentes na construção, né? Basta percorrer um pouco ali o interior da casa, apesar da deterioração, é possível observar perfeitamente as alcovas. A alcova era o cômodo, para quem não sabe, onde que ficava o escravo doméstico, né? Era um cômodo chave na casa, né? De qualquer lugar, assim, a casa tem 15 metros de frente, né? A alcova fica mais ou menos 7 metros, 5 metros. É um espaço... praticamente central ali na casa, né? É onde que o amo, né? O senhor, pudesse chamar de qualquer lugar o escravo, né? Se ele tivesse parado um momento, ele estava já pronto. Desde os primeiros colonos, né, Júlia? É possível que eles já tenham chegado à cidade, né, para a formação da vila Jaú com escravos, não é mesmo? Isso, tanto que os escravos, eles eram muito mais do que hoje a gente pensa, mão de obra para produção. Por exemplo, só planta cana, planta café. O escravo, ele fazia tudo, ele abria a picada no mato, ele fazia os alicerces da casa, ele fazia a estrutura da casa. É o que a gente pode observar no superdimensionamento das vigas, que é uma técnica
de escravos. Nessa casa da Fazenda Santo Antônio é possível ver. É possível observar, está bem evidente ali, inclusive, essa construção, essa colocação das vigas que são bem típicas das construções da época. De escravo. Da escravidão. Porque quando chegam os colonos, eles já são conhecedores de outras técnicas, então eles utilizam, né, outros meios para construir. E com o advento das serrarias, então, aliada à técnica, essa estrutura passa a ser totalmente diferente. Então essa fazenda apresenta essa evidência de construção escrava, porque ainda está em forma de gaiola, né, presente nas colunas. E o que a gente vê também nessa estrutura de madeira é o enxó, que são aqueles desbastes que a gente vê na madeira. Que provavelmente foi feito de forma manual. Forma manual, era uma ferramenta, né, manual mesmo, né, quase que artesanal. A pessoa tinha que ficar batendo para dar um formato mais ou menos quadrado que a gente vê, né? Sim, é possível observar inclusive essas imperfeições que atestam realmente que foram mãos de escravos que realmente produziram essa estrutura, que justamente é uma estrutura que, apesar de utilizar uma técnica antiga, ela permitiu que a casa estivesse em pé até hoje, apesar de todas os problemas, as questões aí posteriores, né, no decorrer das décadas. A casa está em pé por conta até dessa estruturação feita com uma técnica antiga, porém duradoura, né? Sim, corretamente. A casa já está descoberta aí já há mais de 2 anos e ainda a gente percebe que ela segue firme, né? Hoje existe, então, no Compac, uma comissão especial que vai tratar então do tombamento definitivo dessa fazenda, né? E a ideia é aproveitar que ela está numa área de APP, transformar isso num parque, num memorial. Certo. Né? Estamos caminhando, lutando forte por isso. Uma área de preservação ambiental, né? Que seria esse local aqui. Ambiental e histórico. Histórico, né? Principalmente histórico, né? Histórico. Essa é a questão mais importante a ser ressaltada deste local, que apesar de ser um local muito agradável, né? Apesar de não estar tão distante do centro da cidade, mas o ar é muito mais puro, é um local assim que seria perfeito para que as pessoas pudessem visitar, para que as pessoas pudessem conhecer essa história. Então realmente há esse trabalho para que isso se encaminhe num futuro próximo, não é, Júlio? Sim, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura Municipal têm tomado providências nessa questão de se estudar hoje essa possibilidade, coisa que no passado nos era impossível sonhar. Algumas províncias do Brasil já haviam praticamente libertado seus escravos de livre e espontânea vontade. É o caso que a gente vê no Nordeste, de escravos já circulando na rua, movimentos fortes abolicionistas do Rio de Janeiro, onde os militantes, né, antes da escravidão, abriam as senzalas, promoviam revoltas. Em Jaú nós temos um quadro contrário, que é o de aquisição ainda de mão de obra escrava, prestes na abolição. Né? Já estava sendo até um comércio ilegal, né? Sim, um comércio ilegal. Por quê? A lavoura cafeeira de Jaú necessitava de muita mão de obra. Embora o imigrante já havia sido introduzido, mas ainda era necessário braços, né, para tocar o sistema econômico. Você conseguiu até recuperar alguns documentos que estão expostos no museu, cartas de alforria e, antes da abolição, cartas de apreensão de escravos que tentavam fugir. Esses documentos estão muito bem guardados no museu, né? Isso, essa parte documental nós devemos muito a Raquel Cesarino, né, que na época soube que o Fórum estava pretendendo descartar esse material. Então ela mobilizou a prefeitura da época e criou um grande centro de documentação, né, que abriga então todos esses documentos do Fórum desde quando já virou comarca. E alguns deles desde 1854. Nós temos esse documento, por exemplo, que pede a prisão de um escravo, é feito do Império, né? Um castigo qualquer lá
porque o escravo desobedeceu ou foi grosso, mandava prender. Então você tinha a participação do poder público nessa época. Poder judiciário que acabava referendando esse tipo de ação. Sim, e nem questionando. Por exemplo, na carta diz claramente, favor prender o escravo fulano, né? Só por isso. Todas as cartas manuscritas, inclusive, né, Júlio? Sim, manuscritas e sem dizer o motivo. Favor recolher. Guarde o escravo tal, a mando do seu patrão fulano. Ele tinha esse direito sobre o escravo. Era propriedade dele, né? Tinha direito sobre vida e morte, né? Então, esse lado da contribuição do negro como base da nossa sociedade, ele não pode ser esquecido. Como você disse, a criação desse memorial, ele nos fará lembrar diariamente dessa contribuição, dessa base histórica que nós tivemos. Eles não vieram por opção, mas ficaram aqui, fizeram bonito, deixaram seu legado cultural, que está aí no ar, que está na sociedade jauense, que teve como base a escravidão. No Museu de Jaú tem uma referência à escritora Maria Dezone Pacheco Fernandes. Ela nasceu no ano de 1910 na cidade de Jaú. Foi a escritora do livro Sim a Moça. E no museu, inclusive, há uma ala dedicada para Maria Dezone Pacheco Fernandes. E esse livro dela, que conta justamente os costumes rurais da época, a realidade em que viviam os escravos, esse livro, Sim a Moça, virou filme no ano de 1953, novela da Rede Globo no ano de 1986, e uma repaginação dessa novela. A Globo regravou essa novela Sim a Moça no ano de 2006. E o livro Sim a Moça, escrito pela jauense Maria Dezone Pacheco Fernandes, está exposto no Museu Histórico, no Museu Municipal de Jaú. O Museu Histórico também está sempre aberto, com muitos documentos históricos, documentos que retratam essa história riquíssima da cidade de Jaú. E é só procurar o Júlio no Museu Municipal de Jaú, que ele sempre estará à disposição, uma referência da história, no estudo da história da cidade de Jaú. É por isso que ele está contribuindo com este Câmara Cultura especial, que vai dar um intervalo e na volta uma surpresa. Estaremos num outro ambiente aí com mais informações, mais recursos históricos. Espero você daqui a pouco. Até mais!